aqui, para fechar o nosso trabalho, eu vou botar aqui os 3 tipos de texto propostos no vestibular da Unicamp, tá? A dissertação, que todos conhecem, uma característica do texto dissertativo. Quando se pede a alguém que disserte por escrito sobre um determinado tema, espera-se um texto em que sejam expostos e analisados de forma coerente. Vamos ver se eu pego bem aqui, deixo bem retinho aqui. Alguns dos aspectos e argumentos envolvidos na questão tematizada. Não há escrita sem leitura, sem reflexão, né? Sem adoção de um ponto de vista. E pode-se mesmo dizer, sem um desejo por parte de quem escreve de se manifestar a respeito de um determinado tema, tá? Bom, então ele coloca a dissertação e coloca aqui a narrativa. Traz uma citação de Jorge Luiz Borges, tá? Quando eu era jovem, despregava-se, tá meio ruizinho ali, tá? Despregava-se o elemento narrativo, chamando de historinha, e esquecendo-se que a poesia começou como narrativa. Nas raízes da poesia está a épica, e a épica é o gênero poético primordial e narrativo. Na épica encontra-se o tema, o tempo. Ela tem um antes, um durante e um depois. Jorge Luiz Borges, tá? Proposta, sim, isso aqui foi uma proposta, tá? Ó, característica do texto narrativo. Quando se solicita uma narrativa em um contexto de exame vestibular, espera-se uma redação em que apareçam de forma articulada os elementos constitutivos desse tipo de texto, tá? Então, aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter a questão aqui, ó, do narrador, né? Narrador, personagem e toda a questão levantada para o texto narrativo, que entram aqui os personagens, tá? O cenário, não é? Ó, aí vem os espaços, aspectos físicos, tempo da narrativa, tá? E aqui, ó, o enredo, tá? O enredo. Bom, depois, outro texto bem significativo é o texto argumentativo persuasivo, tá? Característica do texto argumentativo persuasivo. Esse texto aqui, argumentativo persuasivo, tá? Ele é um texto que ele vai me trazer, além de uma dissertação, a prova de redação do vestibular Unicamp propõe também uma carta argumentativa, o que diferencia a proposta da carta argumentativa da proposta de redação é o tipo de argumentação que caracteriza um desses tipos de texto. Como se viu na seção 2.1.1, o texto dissertativo ele é dirigido a um interlocutor genérico universal. Por outro lado, a proposta da carta argumentativa pressupõe um interlocutor específico. Interlocutor específico para quem a argumentação deverá estar orientada, tá? Então, aqui, essa diferença de interlocutores deve necessariamente levar a uma organização argumentativa diferente. Nos dois casos, até porque na carta argumentativa a intenção é frequentemente de persuadir, não é? Um interlocutor específico, convencê-lo do ponto de vista defendido por quem escreve a carta ou demovê-lo do ponto de vista por ele defendido e que o autor dessa carta considera equivocado. Bem, aqui, tá? Esse trabalho aqui, ele é um trabalho que ele teve como princípio, tá? O estudo da proposta da redação no vestibular, para não ser apenas, porque houve uma evolução, sabe? Houve uma evolução. Então houve, tá? Uma evolução, tá? Uma evolução. Nesse texto escrito, que é o quê? Que é exatamente assim, ó. O que o Bakhtin coloca aqui para nós? O Bakhtin coloca aqui para nós, tá? O problema e sua definição. Os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. Então, é importantíssimo que nós venhamos a aprender a usar a linguagem em determinados aspectos
diante de qual situação eu vou escrever, o aluno vai escrever. E aí nós trazemos aqui um outro referencial, tá? Eu trago um outro referencial porque é assim, não é? Para quem eu leio, né? Bom, o leitor aqui, tá? O leitor. Leitora, né? Leitor, tá? Para quem eu leio, né? Bem, então, vamos ver. Para quem eu leio, o que a leitura proporciona? Proporciona. Nós estamos saindo da questão do prazer de ler. Não. Ler se tornou um verbo com uma outra funcionalidade. Ler tornou-se, um verbo com uma outra funcionalidade. Funcionalidade, tá? Por quê? Porque tudo tem que ter uma função prática, objetiva e muito real, de aproveitamento mesmo do nosso estudo, ok? Vamos dando continuidade a esse estudo, que ele está apenas iniciando. Uma boa tarde, um bom dia, boa noite e boa semana, tá?